Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E na nossa quarta temporada, estamos aqui no nosso último episódio antes da pausa, inclusive, né? Digo que é uma pausa porque não vamos acabar com um podcast tão bacana, apenas um tempinho, onde a gente vai estar refletindo sobre outros projetos, mas não é assunto de hoje. O assunto de hoje é super especial e, como eu sempre falo, inédito aqui nesse programa. Sempre quis tratar sobre isso e ainda nunca falamos. Vamos falar hoje sobre sucesso do cliente, experiência do cliente, algo super importante, inclusive como construir uma carreira com este tema. E para isso, eu vou receber aqui a Caroline Andreola para falar sobre isso. E seu gatinho maravilhoso que está aí também querendo participar, hein, Caroline? Sejam muito bem-vindos os dois a mais um MatrizCast. Pelo convite, estou muito feliz de participar desse projeto maravilhoso, que tem um propósito incrível. Vai dar uma pausa, só um tempinho aí, mas logo volta. Mas tem bastante episódio aí para o pessoal maratonar. E muito obrigada mesmo pelo convite. E se passar um gatinho por aqui, gente, é isso. Home office vai acontecer, né? Muito bacana. Eu que agradeço você participar, disponibilidade, falar sobre esse assunto tão bacana, né, Caroline? Porque eu mesmo falei para você agora nos bastidores que assim, eu sou uma pessoa, não é que eu sou enjoado, eu sou uma pessoa super tranquila. Mas assim, se eu tiver uma experiência ruim, meu, isso acaba comigo. Né, já teve assim restaurante assim que eu ia várias vezes, eu tive uma vez uma experiência assim, cara, aquilo me deixou tão mal que eu nunca mais voltei. Mesmo a comida sendo boa, mesmo tudo sendo legal ali, mas uma experiência só, porque às vezes a pessoa fala que basta uma vez pra você perder o cliente pro resto da vida. E agora, o contrário também é verdadeiro, Caroline, porque se eu gosto de alguma coisa, se eu pego uma coisa, meu, eu saio falando pra todo mundo, eu trago, eu fiz uma pós-graduação uma vez, eu trouxe 4 pessoas pra pós-graduação, assim, em um mês, porque eu gostei tanto. Então, assim, sucesso do cliente, experiência do cliente, eu acho que é super bacana, importante, não só para empresas, mas a própria pessoa que está lá construindo a sua carreira, né? Então, assim, eu queria que você primeiro, né, antes de eu te fazer algumas perguntas sobre o que é isso de fato, como a gente consegue entender sobre o sucesso do cliente, como que você foi parar nessa área? Como que você foi construir uma carreira e viu que sucesso do cliente é, né, pode ser uma profissão, experiência do cliente, pode ter uma vaga. Como é que isso surgiu dentro da sua conexão, um pouco da sua trajetória? Porque, Caroline, a gente está falando aqui com pessoas que vão escolher sua profissão ou pessoas que vão mudar de profissão. Então, nada mais justo que a gente entender um pouco sua trajetória. Legal. Eu comecei na área de sucesso do cliente, foi meio por acaso. Mas eu sou filha de gaúchos e a gente sempre teve churrascaria lá no interior do Paraná. Então, foi desde pequena que eu aprendi com os meus pais que servir, né? Trabalhar com clientes é sobre servir. E minha mãe sempre falava que servir está conectado a você ter um amor genuíno por servir aquela pessoa. Então, eu acho que desde lá meus pais já me ensinavam isso. Além de lavar copo, eu servia, eu também recebia as pessoas. Então, desde pequena, eu sempre trabalhei ali com pessoas, recebendo, servindo e tudo mais. Eu sou formada em Relações Internacionais e Marketing, fiz pós em Relações Internacionais Contemporâneas e Gestão Estratégica, Ó, e eu sabia que eu queria trabalhar no corporativo, mas eu não fazia ideia de para onde iria. Então, assim, quando eu comecei a minha carreira, de fato, depois de formada, eu trabalhava com expansão de negócios para outros países. Então, a gente trabalhava numa empresa do Brasil que queria expandir os seus negócios para outros países. Então, eu trabalhava muito comercial. Eu sempre vim do lado de lá. De sim. repente, migrei para o lado de cá, que entrega o produto, né? E tudo isso aconteceu em uma viagem que eu vim atender um cliente em São Paulo e Foz do Iguaçu para São Paulo normalmente é direto, né? Mas às vezes acontecem Sim. umas coisas que a gente não entende. E eu fui fazer uma conexão em BH e fiquei 8 horas lá. E daí eu não tinha o que fazer, não tinha levado o livro, fui comprar um livro. E aí eu comprei um livro do Dan Steinman, que é Customer Success, é a Bíblia do CS. E aí eu voltei para Foz, eu era gerente comercial na época, falando, eu tenho a solução para todos os nossos problemas, tá aqui nesse livro que eu li hoje no aeroporto. E é esse livro aqui que vai resolver a nossa vida. Por quê? Eu fazia venda de ticket alto com lead time muito longo. Então você precisava criar conexão e relacionamento com o cliente antes mesmo dele virar cliente. E depois, aí que tá a chave, eu aprendi que vender para um cliente que já é cliente é muito mais fácil, custa menos e tem uma chance alta de você vender mais do que você ir atrás de um cliente novo para você poder vender.
E aí foi que Entendi. mudou a minha chave. Comecei a aplicar CS em vendas e marketing. E aí eu trabalhava numa fábrica de software e a gente olhava muito para a curva de Gartner, você que é de tecnologia, né? A gente sempre, fábrica de software naquela época estava fadado a morrer, porque a gente via boom de SaaS, pessoas comprando os produtos mais baratos. Quem que ia pagar 200 mil para fazer um sistema próprio, legado, que precisa da manutenção? Quase que ninguém. E aí a gente começou a olhar para as tendências e dessa reunião estratégica que eu mesma fundei dentro dessa empresa de software, que era toda quarta-feira de manhã, que eu fazia o café e o pão de queijo e trancava todos os diretores lá e falava, daqui tem que sair ideia. Saíram 5 empresas, 5 startups, e dessas 5 startups, uma delas eu saí dessa empresa de tecnologia e fui ajudar a fundar essa startup, que é uma startup americana, que na primeira semana de go-to-marketing estava em 9 países. Ó. Então, ali eu comecei a aplicar CS de fato, com experiência do usuário e com experiência do cliente e com o sucesso do cliente. E aí que tudo começou a deslanchar. Depois disso, eu vi que era talvez muito pequeno, queria mais para minha carreira, e eu resolvi vir embora para São Paulo. E aqui tudo começou a se desenvolver. Eu vim para São Paulo achando que ia ser gerente de produto, porque eu falava, eu sei tudo de negócio, eu vou ser a melhor pessoa para desenvolver produto. E eu que tinha acabado de entrar na de tecnologia, 2 anos. E aí o founder dessa startup falou assim, Carol, você é farmer. Então, você vai se decepcionar entrando na área de produto, porque você vai depender de tecnologia, e eu conhecendo você acelerado e um pouquinho de pavio curto, você não vai ser feliz. Vai trabalhar com CS, que você nasceu para isso. E até hoje eu agradeço ele, porque eu estava fazendo várias entrevistas, eu ia ser PM lá na XP, estava com tudo certo, tinha passado todos os processos seletivos, e daí da noite pro dia eu virei a chavinha no LinkedIn e comecei a me candidatar para CS. Um ano depois eu já estava ganhando meu primeiro prêmio internacional em CS e eu confesso que eu sou muito realizada nessa área. Eu amo essa área. CS, né, Customer Success, nada mais é do que o antigo relacionamento com bastante tecnologia. Então, é automatizar, é olhar para dado, é fazer a mágica acontecer. Mais para frente, comecei a olhar para a experiência do cliente, estou aqui até hoje. Muito bacana, né? Você é uma pessoa que dá pra ver que você tem um perfil realmente ativo, né? Uma pessoa que pega. Eu gostei muito do que você falou e anotei aqui no meu fluxo, né? Estudou e aplicou. Eu adoro gente assim, né? Isso talvez hoje, Caroline, seja uma das coisas mais importantes do perfil de qualquer profissional, né? Porque tem um cara que é o rei do curso, é o louco do curso. Então faz um, faz dois, faz três, e eu acho ótimo fazer, eu sempre faço, né? Eu tô estudando o tempo todo. Mas assim, tem que ter um momento que você vai ter que jogar o que você aprendeu pra vida real, e aí você vai ter experiências, e aí você vai ter outras visões, aí você vai pensar em outras coisas para estudar. Essa parte do processo eu acho muito bacana. E você falou, você leu um livro. Eu adoro ler livro também. E eu, inclusive, comprei agora, tava saindo no aeroporto também, tava no aeroporto de Goiânia. Tava voltando de uma corrida, aí fica lá, uma meia horinha, passei um livro que eu sempre queria comprar, fazia muito tempo, peguei, comprei e leio. E eu busco aplicar o que eu leio, né? Eu busco pegar as informações, adoro aprender por livro, né? Uma das coisas muito bacanas de se ter. Agora, tentando entrar um pouquinho na parte de experiência do cliente, de sucesso do cliente, eu vou começar num ponto que faz muito tempo que eu não começo, porque eu já vou para as métricas. Porque qual que é o seguinte? Eu lembro que quando eu estava apresentando meu doutorado, e na parte, meu mestrado, na verdade, na parte acadêmica é muito disso, né? E eu cometi um dos erros básicos, né? Que eu falei que, isso aqui melhorou. Mas aí ele falou, tá, quanto? Isso é um prato cheio para um professor você falar essa pergunta para você e acabar, porque o que é melhorou, né? O que é bom, o que é ruim? Se você não me dá dado, né, não tem como eu falar para você que algo melhorou, né? Você vê um monte de relatório às vezes assim. E quando a gente está falando isso, um sucesso do cliente, isso às vezes na cabeça do leigo é um pouco vago, porque assim, se pensar comigo, como eu te falei, fui lá no restaurante, foi um negócio que assim, o cara sempre me servia na praia. Ele sempre servia um prato e vinha dois peixes naquele prato. Então eu pegava esse prato e dividia com alguém, ou não sei o que, mas eu sempre esperava os dois peixes. Um belo dia, ele me resolveu mandar um peixe. E quando eu questionei ele falou, não, mas não sei o que. Cara, ele me quebrou ali, minha experiência foi horrível. E assim, aquilo pegou o sucesso na experiência do cliente, para mim foi ruim. Mas tá, mas aonde que ele sabe daquilo? Tipo, ficou um cara que o garçom viu que o cara nunca mais voltou. Tipo, o que que eu quero dizer? Como é que uma empresa consegue medir o sucesso ou a experiência do cliente?
certo? Tem alguns termos que a gente já escutou falar por aí, que é o churn, né? Que eu gostaria que talvez você pudesse explicar alguma coisa, mas como é que uma empresa mede o sucesso e a experiência do cliente? Como é que a gente pode mensurar se isso melhorou ou não? Tá, antes de responder essa pergunta, eu vou tentar contextualizar o que que é sucesso do cliente e o que que é experiência do cliente. Eu gosto de usar um quadrante, né? Digamos, sabe, uma cruz. Tem uma cruz, vamos tentar imaginar. Aqui em cima a gente tem entregar uma boa experiência e entregar sucesso para o cliente. E daqui nos dois quadrantes aqui de baixo, eu tenho entregar uma experiência ruim e não entregar e não entregar sucesso para o cliente. O que acontece? Para você entregar sucesso para o cliente, você necessariamente precisa entregar uma boa experiência. Ah, não entendi, Carol, como assim? Sucesso do cliente, eu aprendi isso mudou minha vida e minha carreira, tá? Porque antes, quando eu falava sucesso do cliente, experiência do cliente, todo mundo fazia assim para mim. Lindo, sucesso, experiência maravilhoso, mas o que paga a conta é a venda. Eu não Sim, conseguia tangibilizar a minha entrega. E daí eu falei, gente, eu vou ter que correr para essas métricas, então. Então, assim, como que você vai. Sucesso para o meu cliente pode ser N coisas. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Um dia eu fui na farmácia e eu queria comprar o meu remédio com desconto. Eu sou TDAH e uso uma medicação de uso contínuo que ela não é barata. E eu cheguei lá e falei pro moço: Olha, eu tenho esse plano de saúde e esse plano. Qual dá mais desconto? Aí ele olhou para mim e falou assim: Você tem o app? Porque toda farmácia fala: Você tem o app? Baixa o app. Deu, ai, tipo, aí eu fiz aquela cara. Farmácia já demora. Falei, ai, não tenho app. Tipo, brava, sabe? Ele pegou, ele olhou, eu vou olhar pra você. Ó, no app tá mais barato. Em vez de falar, baixa o app pra ver, ele mesmo foi e viu. No app você economiza R$ 300. O que que era sucesso para a Carol, consumidora, que entrou na farmácia? Pagar mais barato. O sim. que ele fez? Em vez de ele falar, tem no app, vê aí, ele olhou, ele me ajudou a baixar, eu fui embora feliz da vida, demorou horrores, porque farmácia demora. Fui embora, fiz um post, comentei, marquei a farmácia, falei pra todo mundo, parei de ir em determinada farmácia, que inclusive 200 palestras que eu dei ano passado, as 200 eu falava da farmácia X, comecei a falar da Y, porque a experiência foi boa. Então, o que que é sucesso para o meu cliente? É o que que ele tem de. O que que ele. Qual que era a ambição dele? Qual que era o problema que ele precisava resolver quando ele te contratou? Ou qual que era o desafio que ele tinha e por esse motivo ele te contratou? Qual a expectativa do teu cliente? Isso, se você entregar, se você suprir essa expectativa, você cumprir com aquilo que você prometeu na venda, isso é entregar sucesso para o seu cliente. Às vezes não vai ser o teu produto ou o seu serviço. Ele é o meio. Às vezes o cliente te contrata, eu hoje sou consultora. Ele me contrata porque ele quer minha consultoria? Não, ele me contrata porque ele quer melhorar a experiência do cliente dele. Ele me contrata porque ele quer crescer sem aumentar o número de funcionários. Então, ele me contrata pelo background que eu tenho, as outras experiências que eu tenho, os outros clientes que eu tenho que atendo igual ele, e vou trazer essa inteligência para ele. Então, isso é entregar sucesso. E entregar experiência. De nada adianta você entregar sucesso para esse cara se, quando ele tem um problema, que já não é legal ter problema, mas quando ele tem um problema para te ligar. Ele tem um problema para resolver um problema. Isso é ruim. Então, de nada adianta eu entregar sucesso, fazer com que o meu cliente ganhe dinheiro, ou eu vou lá na farmácia, ele entregou sucesso para mim que era pagar mais barato, porém, na hora de fazer o pagamento, ele não aceitava Pix. Minha experiência vai por água abaixo. Sim. Então, de nada adianta você entregar sucesso se você não entrega uma boa experiência. Então, a gente tem que sempre estar no quadrante de boas experiências e entrega de sucesso, porque, igual você falou, eu sou chato. Imagina eu que trabalho com isso. Eu tive que me blindar muito, porque eu já entrava com aquela carranca de especialista em sucesso e experiência do cliente. Se acontecia qualquer coisa, eu começava a dar consultoria para atendente. E era ruim isso. Então, assim, você é imã para coisa, atendimento ruim, porque eu falo, Deus fazendo eu gerar conteúdo aqui. Obrigado, Senhor. Eu vou lá fazer conteúdo no Instagram, falar, gente, não façam isso. Aconteceu, tá. Mas é que o consumidor é exigente. Sim. Você tá pagando por algo. Quando você tá pagando por algo, você naturalmente, ser humano naturalmente quer uma boa experiência. A gente pode passar sei lá, erros humanos acontecem, mas a gente precisa estar sempre antenado para entender como que a gente supra esses gaps e entrega realmente o que é sucesso para aquele cliente. Tá, agora vamos para as métricas. Existem milhões de métricas e quando você fala de jornada offline, que nem você falou do restaurante, é complicado você conseguir metrificar isso de uma forma assertiva. Tanto que
Você fazer isso com o SaaS é muito fácil, você tem métrica de tudo. Você tem métrica se ele entra, se ele não entra, se ele fez, se ele não fez, se deu bug, se não deu, se ele loga, se não loga, se ele usa, se não usa. Você tem métrica de tudo. Que você consegue medir o engajamento daquele cliente e possíveis situações, porque ele vai ter que abrir um chamado. Agora, Sim. quando você está numa jornada offline, é mais complexo, mas existem formas da gente medir. Seja você colocando aquele iPad que tem no caixa, ou pedindo para o cliente avaliar a experiência, no final, até mesmo um papel, você está na beira da praia, você vai, traz a conta, bota um papel, avalie sua experiência. É a forma que você vai ter de avaliar, né? Agora, quando a gente fala de grandes empresas, a gente tem algumas métricas como NPS, que é medido nos clientes, né? Você pode fazer NPS transacional, ou você pode fazer o CSAT, que é a satisfação do cliente. Ele foi lá, fez a compra, no final aparece lá as carinhas para ele avaliar. O CSAT, ele traz uma visão de qual foi a satisfação do cliente, mas ele não fala na etapa da jornada, né? Às vezes ele vai avaliar ali no caixa ou vai avaliar o geral. Mas quando você está falando de jornada offline, eu acho que o feedback do cliente, você colocando mecanismo, seja o papelzinho no final ali, quando você vai pôr a conta, ou seja, você ter um iPad te ajuda. Quando você está falando de empresa SaaS, onde você consegue de fato metrificar as coisas, eu gosto de usar o CHS, que é o Customer Health Score. Para mim é a métrica mais importante de sucesso do cliente, experiência do cliente. Então, o Customer Health Score é o quê? É uma métrica de saúde do cliente. Quando você está doente, você vai no médico, ele te dá um remédio para passar a dor e ele te pede exames, certo? Sim. Nos exames, ele vai identificar qual é a sua doença para daí, de fato, te tratar, para que isso não volte a acontecer. O CHS, ele funciona da mesma forma. Você coloca um conjunto de métricas, seja de pagamento, de engajamento, de NPS, de satisfação, número de chamados, depende da empresa e do negócio. A métrica, ela vai trazer para você um termômetro todos os dias para identificar quem está doente e quem não está. Para quem está doente, você dá o remédio, que é vou atender primeiro quem está mais doente, e a partir daqueles dados de comportamento, eu analiso, vou olhar para trás o que aconteceu para entender na causa raiz o que está fazendo aquele cliente não tá com um customer health score bom. E daí eu atuo nas causas raízes e evito que isso venha acontecer. Aí, métricas mais simples: NPS, churn, upsell, cross-sell. Churn é o percentual, né, de clientes que vão embora, que pedem Sim. rescisão. O upsell e cross-sell é quando ele compra mais produtos ou compra mais produtos ou ele aumenta, né, o plano dele. Uhum. Ali com você, ele tem o base que vai para o intermediário, vai para um avançado. Deixa eu lembrar, tô meio enferrujada de métrica. Ah, mas já são várias já. Já dá pra ter uma boa experiência ali e entender um pouco como é. E deixa eu te falar uma coisa que não tem a ver com essa pergunta, mas quando você falou, as pessoas às vezes vão escolher, vão mudar de carreira, vão, enfim, escolher uma profissão. Sabe uma coisa que é interessante de CS, Sim. mais de sucesso do cliente do que de experiência do cliente, é que é uma das profissões que desde 2020 mais cresce no Brasil e que melhor paga. Eu Ó. depois vou procurar aqui a fonte, mas foi do LinkedIn, ano passado, pela Infomoney ou Infojobs. Eu vou procurar e te mando na sequência. Mas é uma das profissões que mais cresce. Porque quando teve a pandemia, a gente começou a perceber. Eles começaram a perceber que, tipo assim, o, o ser humano mudou. Há muito tempo a gente já tinha o boom da. Eu falava muito de transformação digital já antes da Sim. pandemia. E eu falava, a transformação não é digital, a transformação, ela tá na experiência do cliente. Eu falava isso sem trabalhar com a experiência do cliente. Por quê? O consumidor, ele mudou. Antes a gente achava que quem ditava a tendência era a marca. Quem dita a tendência há uns 5 anos para cá é o consumidor. Ele que fala se ele quer ou não comprar. E daí veio a pandemia, a gente começou a reviver outras situações e pensar no que realmente importa. E daí as pessoas começaram a olhar para marcas que antes não tinham um posicionamento X e falaram: não, eu não compro dessa marca porque ela faz isso, ou porque ela não olha para aquilo. Como ela olhou para como ela se comportou na pandemia com os seus funcionários fez com que as pessoas parassem de comprar de determinadas marcas. Então o consumidor ele já vinha mudando. Com a pandemia deu um boom. E aí o que acontece? Eles começaram a olhar
Ah, beleza, a gente precisa entregar uma boa experiência, a gente precisa entender o consumidor, a gente precisa entender o que está acontecendo. E dali em diante, para mim, foi muito mais fácil de defender a bandeira do sucesso do cliente dentro da empresa, porque as pessoas achavam que o sucesso do cliente era único e exclusivamente uma missão de quem trabalhava na área de clientes. E daí eu falava, isso aqui não é uma área de clientes, isso aqui é uma área do corpo de bombeiros, a gente apaga incêndio todos os dias, 24 horas por dia. Porque as pessoas não entendiam que elas também impactavam na jornada do cliente. Aí veio a pandemia, que foi ruim, foi péssimo, mas por um momento eu consegui defender minha bandeira e mostrar que, de fato, todas as etapas da cadeia de suprimentos, inclusive, afeta na jornada do cliente, na experiência dele. Vou te dar um exemplo. Eu precisei comprar uma cadeira, a empresa pagou. Quanto tempo para chegar minha cadeira na pandemia? 3 meses. Meu Deus. A culpa era da Magazine Luiza? Não era. A culpa era da peça que faltava, que eles não conseguiam comprar porque era importada. E daí depois teve a questão da entrega. Aí de repente entrou greve de caminhão e não sei o que. Você percebeu quantos elos da cadeia de suprimentos e dentro da jornada que não tem nada a ver com o ser humano que tá ali atendendo o cliente. Às vezes nem a Magazine Luiza era a culpada, e não era mesmo. Era o stakeholder dela. Então, até saiu um estudo na época que me ajudou a defender isso nas palestras e tal, para mostrar para as pessoas, gente, todo mundo impacta na jornada do cliente, até mesmo aquele que não tem interação com o cliente. E aí, a profissão de sucesso do cliente, experiência do cliente, explodiu de vez, começou a ter uma procura muito grande por profissionais, e eu te falo porque até maio do ano passado eu contratava profissionais para CS. E eu vou te falar bem a verdade, durante os 4 anos onde eu liderei áreas de CS, nenhuma única vez eu contratei pessoas com experiência. Nenhuma. Nenhuma. Todas as vezes eu contratei talentos. Por quê? Trabalhar com clientes é sobre servir. Você só tem que gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, nem vem trabalhar nessa área. O resto você ensina. Eu mesma sou uma pessoa que eu tenho 5 anos consecutivos top 100 profissional de sucesso do cliente. Ganhei mais 2 prêmios internacionais nos últimos 2 anos que foram top 50 líderes mulheres influentes em CS. Parabéns. Obrigada. Depois fiquei entre as 10 latinas mais poderosas dos negócios e sempre atuando nessa área. Pergunta quantos cursos pagos eu fiz? Nenhum. A diferença tá naquilo que você falou no começo. Eu estudava e do meu jeito, eu olhava lá no índice, o que eu tô precisando para agora? Comprava o livro, agora eu vou implantar o CHS, vou estudar o CHS. Aí ia lá, testava, fazia. Então, é muito mais fácil você ensinar alguém sobre CS, sobre CX, do que você ensinar alguém a gostar de pessoas e lidar com pessoas, ou ter soft skills de comunicação e etc. E aí, eu sempre contratei pessoas para formar, e graças a Deus tem gente formada, trabalhando em grandes empresas hoje, que se encontraram nessa área, e se você gosta de pessoas, e você gosta de uma área dinâmica, gosta de resolver problema, e você quer ganhar bem, vem para a área de CS, se joga, porque é uma profissão que continua crescendo, continua pagando bem, e falta profissional. Ah, muito bom, Caroline. Adorei. Eu, inclusive, te falar e fazer a pergunta sobre a área de CS para você no final, e você já deu uma aula aqui pra gente e super puxou as pessoas que gostam, né? Porque não é fácil, não é fácil lidar com pessoas, não é fácil, né, ter essa vontade, esse entendimento, porque realmente é muito difícil, principalmente lidar com, né? Porque eu ainda acho que eu sou um cara legal. Se fosse todo mundo, tipo, meio perfil, que ainda vai ser um pouco do que eu vou te falar agora, acabei de pensar na pergunta, mas tem gente que é muito difícil de lidar, e aí você tem que pensar que todo mundo, você tem que conseguir fazer com que todo mundo tenha boas experiências, e como você disse, né, eu nem imaginava, Carolina, eu fico anotando aqui, porque isso aqui para mim é um MBA, né, e hoje eu estou tendo a aula de sucesso do cliente, experiência do cliente, e o que você falou, eu nunca tinha pensado, mas faz todo sentido, né, porque a gente tem ainda um pouco dessa mania de segmentar as coisas, mas hoje em dia tá tudo globalizado, tá tudo junto, né? As coisas se conectam muito fáceis e a todo momento, né? Você tá falando do sucesso do cliente, tá? Pô, você tá falando um cara da cadeia, da onde vem o suprimento para um produto, que o cara nem, você nem vai pensar nisso se você não tiver um pensamento como um todo, né? E quando você falou software também, e que experiência do cliente cresce muito, meu, quando você vai desenvolver um software, eu faço, por exemplo, quase que o full stack, né? Eu vejo da parte de pegar o dado até na hora de fazer o front-end. Quando eu estou fazendo a parte de visualização dos dados, eu estou o tempo inteiro, é que eu faço às vezes o software para mim, mas eu estou o tempo inteiro pensando, falei, cara,
eu vou estar usando isso aqui, como que é mais fácil de usar? Como que é? E aí, conforme eu vou usando, e aí a parte boa, como eu mesmo faço, aí eu vou mudando, porque o cara tá chato. Toda vez que eu entro nessa aba, eu tenho que mudar. Eu não gosto disso, as coisas têm que ser mais dinâmicas. O mundo tá muito exigindo tanto de nós, o nosso tempo tá cada vez menor, que você não quer perder tempo. Né? Você não quer ficar mudando, porque você quer coisas rápidas, igual você falou do app. Se o cara, eu várias vezes, quando eu vou numa farmácia, o cara fala, quer fazer um cadastro? Eu nunca faço, porque eu sempre tô com pressa. Nunca faço, eu pago a mais e não faço. Né? Mas assim, talvez se um dia o cara tiver uma abordagem diferente, ou sei lá, me induzir a fazer, quem sabe eu faça. E adore aquilo e sempre vá naquela farmácia igual você tá fazendo, porque o cara me fisgou daquele jeito. E até hoje ninguém fez isso. O cara fala, você tem o cadastro? Não, não tem. O cara não vai além desse passo. E talvez se for uma pessoa, né, com essa parte do sucesso do cliente, com o entendimento da jornada, ele cative um, que vai começar a falar com outro, que vai fazer com outro, e aquele lugar vai crescer. Então isso é muito bacana. Agora, deixa eu ainda, tenho mais 2 pontinhos para falar para te fazer a minha próxima pergunta. Primeiro, dados online. Isso é super importante, né? Eu falo para o pessoal, o mundo do automobilismo ele é um pouco diferente, né? Mas ele usa muitos caderninhos como esse. Eu adoro usar caderno, tá? Mas assim, não para colocar dado, né? E tem algumas pessoas que gostam. Eu falo, gente, com um caderno, eu perco poder. É igual, né, tirou a varinha do Harry Potter, não faz mais nada. Porque o que eu vou fazer com os dados do seu caderno? Ou eu jogo ele pro computador ou eu não faço nada, cara. Eu vou embora, se for para ser assim. Então, assim, é importante ter os dados online porque é essencial. Eu acho que, inclusive, muito, né, dessas áreas, elas crescem porque elas vão gerando dados onde você consegue trabalhar com isso. E isso é graças à tecnologia, né? Então, assim, eu incentivo todos a terem dados, né? Conseguirem extrair dados para a gente extrair métricas. Agora, Carolina, é o seguinte. Falamos sobre sucesso do cliente, experiência do cliente. O grande problema é o seguinte aqui. Eu sou um cara que eu gosto de correr, eu treino várias vezes ao dia, estou treinando uma prova de 100 km, eu nado o dia inteiro, eu faço a bike que está aqui o dia inteiro, e esse é um tipo de pessoa. Eu sou extremamente acelerado, falo rápido igual você, né, mas consigo ter uma boa dicção igual você também, para que as pessoas entendam. Mas eu entrevistei, por exemplo, há pouco tempo atrás, a Yasmine, para falar sobre relacionamentos saudáveis, e ela falou, Fábio, não tem condição nenhuma de eu fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, se eu pegar um livro e falar para você que eu maratonei, Freud, etc, eu vou ter a mesma empolgação que você tem falado do treino. E onde eu tô querendo chegar? Eu sou completamente diferente dela nesse ponto. E tem pessoas completamente diferentes de nós dois também. Então, como é entender, e se é que tem, né? Você tem estratégias diferentes para tipos de pessoas diferentes? Ou seja, você tem que talvez mapear os seus clientes. Como é que isso é feito? Ou o certo funciona o básico para todo mundo? Ou não? A gente realmente tem que personalizar para a gente conseguir ter melhores resultados. Como isso funciona, Caroline? Tem que personalizar com certeza para ter melhores resultados. O cliente que paga R$ 10 para você, ele quer ter a mesma experiência do cliente que paga R$ 1.000. E ele tá no direito dele. Mas, Carol, como é que a gente faz isso? Aí que entra CS, que não existe sem tecnologia. Porque é com a automação que a gente consegue, de fato, entregar boas experiências e o mesmo modelo de atendimento, independente se o cliente é pequenininho ou se o cliente é gigante. Eu sou da seguinte concepção. Eu já construí 22 máquinas de gestão de clientes. 22. Incluindo Ambev, Bionex, enfim. Para mim, tudo é automatizado. Até aquele cliente gigantesco que me paga milhões e que você tem um contato totalmente one-on-one com ele, eu automatizo até a tomada de decisão do executivo antes dele ir conversar com o cara. Porque é assim que a gente constrói as máquinas de gestão e é assim que a gente ganha eficiência. Por quê? Ai, você quer automatizar até o atendimento e quer acabar com o ser humano? Pelo contrário, meu papel é ajudar o ser humano, que tem milhões de coisas para fazer, ele tem que ser humano, ele tem que deixar o tempo dele para ele ser humano e conversar com o cliente. O resto, a tomada de decisão, a análise, tudo você automatiza para que ele possa ter tempo de ser estratégico, porque é isso que exigem de um profissional de CS. Quando você fala assim, o dado, anota no caderninho e tal, eu tive muito problema cultural no início da minha carreira e na maioria das empresas que tinham mais de 10, 20 anos. Eu sou uma pessoa assim que eu adoro o novo, mas eu amo pegar uma empresa assim de mais de 30 anos, assim, adoro.
Sim. Para ir lá e fazer uma transformação. Porque você tem que fazer toda uma mudança de cultura. E eu gosto, porque eu adoro pegar o que está na cabeça dessas pessoas que estão há 10, 20 anos e colocar para dentro de uma automação e fazer o negócio girar. Então, assim, as pessoas anotavam na agenda. Tudo lá, do cliente. E aí? Morreu amanhã, o que aconteceu? Foi embora, consegui um emprego melhor. Se te promover, jovem. E aí, como é que eu faço para passar tudo dos teus clientes aí, 10 anos, que tá no teu caderno, na tua cabeça? Não tem como. Não tem Não. como. Então, assim, Uhum. eu costumo falar porque eu tenho clientes gigantes, desde Boticário, etc., até clientes empreendedores. Eu falo, tem 10 clientes? Já tá dando para automatizar, já tá dando para você fazer alguma coisa. Cara, automatizar o quê? Cara, você precisa nem que tenha um Excel onde você tem nome do cliente, telefone, entrou que dia, qual produto ele comprou, que dia que você fez a reunião? Vai lá. Reunião de tem que anotar e não é no caderno. Tem que ser no Excel, porque depois você faz um PROC V, você chama alguém bom de dado lá, que eu não sou a pessoa que automatiza, eu sou a pessoa do. Sou a Pensar pessoa como de tu fazer. como faz, mas eu chego até o nível 1 de execução. Mas você precisa dessas informações. A gente fala, eu não tenho informação nenhuma. Eu chego para olhar, olha, você tem um monte de informação, você que não tá usando, você que não tá vendo. Então, assim, informações básicas. Vamos pegar lá o cara da praia. Se o cara da praia tem lá o teu nome, você vai sempre. Provavelmente deve ter 3 garçons, sei lá. Tem alguém que tá lá sempre, o dono, sei lá. O meu pai, ele chamava todos os clientes pelo nome, ele conhecia, perguntava do filho da família, mas meu pai tem habilidade com nomes, eu não tenho, eu tenho habilidade com fisionomia. Eu falava, opa, tudo bom, seu? Dava uma desconversada. Mas eu sabia quem era, eu sabia o que tinha que fazer, sabia que já tinha vindo lá. E meu pai, por mais que era no caderninho, na época de 1900 e bolinha, ele tinha os dados lá dos clientes dele, ele fazia as ligações, ele trazia grupos de outros lugares. Então, assim, você tem que ter os dados organizados. Hoje a gente tem tecnologia a nosso favor, várias coisas que são gratuitas que você pode utilizar para que você use esses dados para que você tenha tomada de decisão. Agora, vamos voltar lá pro assunto de como que eu atendo todo mundo, de que forma. Dentro de modelos de atendimento, a gente tem segmentação de clientes. Então, assim, dentro de CS, tem 3 nomes que a gente usa para modelos de atendimento, que é o low touch, tech touch, low touch, mid touch e tech touch. Então, é o nível de automação que você vai ter dentro do modelo de atendimento. Ah, beleza, quem é low touch, eu vou ter uma agenda presencial. Quem é tech touch, ele só tem atendimento online e ele não tem chamados via WhatsApp, é só por e-mail. Então você vai delimitando ali quais são os canais, qual é o modelo de atendimento. Beleza, mas como eu encaixo esses clientes ali dentro? Como que eu vou saber como eu vou atender? Porque quando a gente fala de tech touch, de automatizar, a gente segmenta os clientes. Imagina que você vai fazer grupinhos de clientes parecidos. Então, vamos imaginar que eu não entendo nada de carro, e usar de carro aqui para fazer o exemplo, mas vamos ver. Vou tentar. Digamos que você tem todos os seus clientes lá, e daí você segmenta eles assim, os caras da Ferrari é de um jeito, da Mercedes. Mercedes é de outro, do não sei o que é de outro. E daí a gente tem aqui Volkswagen e Fiat, que é tipo um ticket menor e também o comportamento deles é diferente. Então você coloca eles em grupinhos. Eu tenho 5 grupos. Nesses 5 grupos eu coloco aqui, sei lá, as três maiores lá, que tem mais ou menos o comportamento igual, eles têm as mesmas ambições, é o mesmo atendimento, o comportamento deles é parecido, eu coloco eles nesse grupinho, porque eu vou saber como eu vou atender esse grupinho. E aí você deve estar se perguntando, mas se eu não for automatizar, o que eu faço? Gente, pega um papel de pão, assim, ó, papel, aí você fala, meus clientes que são tier A lá, eles gostam disso, eles fazem isso, toda vez que ele fizer isso, eu vou atender dessa forma. Se ele abrir um chamado, é assim. Se ele compra o produto assado, primeira coisa que eu vou fazer é implementar isso, segunda isso, e eu ligo para ele a cada 20 dias. Vai fazer o modelinho ali de atendimento. E daí, depois, você vai automatizando e colocando ali esses comportamentos, de acordo com esses comportamentos, essas ações que vão ser feitas. Imagina que amanhã todos os seus funcionários pedem a conta. E aí? Qual que é o timing para você ensinar aquele cara a pegar aquela carteira novamente? Se você tem o papel do pão, você fala, tá aqui, ó, jovem. Para esses clientes de tirar aqui, Mercedes, isso aqui é o perfil deles, eles gostam disso, a carteira é essa, o atendimento é assim, entrou é isso, não sei o que, a cada 60 dias é isso, a cada 6 meses é isso.
Você desenha ali uma jornadinha meio no papel de pão mesmo, que você consegue ir passando e mantendo esse atendimento sempre plausível. Você não vai atender diferente. Porque o que acontecia no passado? Eu tinha o João, que atendia de um jeito, ele era maravilhoso. Mas eu também tinha o José, que atendia de outro jeito e também era maravilhoso pro cliente dele. E daí eu tinha o Paulo, que atendia de outro jeito. Aí, o que eu tive que fazer? Sentar com os três, um cada vez, né? Porque senão eles iam achar que eu, né? Iam começar a competir um entre o outro. E falei, Paulo, como é que você atende? Assim, assado. E se acontecer isso, assim, assado? João, como que você atende? Cara, peguei tudo que estava na cabeça dos caras e desenhei um modelo de atendimento ali. E falei, gente, ó, você viu que isso aqui funciona pro ciclano, isso aqui pro beltrano. E aí você começa a desenvolver. Não sei se eu respondi, mas... Respondeu muito bem respondido, Caroline. Muito bacana. Eu já não tenho nem espaço mais. Ó, a sorte aqui que tá acabando o episódio, senão eu ia ter que sair comprar mais um caderno e aí não ia ter como. Mas, Caroline, muito bom você trazer isso, né? Se a gente for olhar, né, só fazendo uma sumarizada aqui, né? Porque a gente começou pela sua carreira, né? Você falou um pouco, né? Você não teve até uma carreira não linear, como eu vou te falar que muitas, eu acho que mais de 90% das pessoas que aqui estavam, teve umas carreiras mais não lineares, assim, de tipo ir para um lado completamente diferente, voltado. Você teve uma carreira que até foi um pouco mais precisa, né? O sucesso do cliente entrou até de uma forma mais precisa na sua vida, mas daí você falou um pouco das métricas, né? Como é que a gente consegue mensurar as coisas, que eu acho que é muito importante, né? Porque você entender como é que você mensura já te dá uma boa visão, porque sucesso do cliente, como eu te falei, por mais que muitas pessoas entendam isso de fato, porque todo mundo está tendo experiências do cliente o tempo todo, né? Eu, quando eu tô aqui abrindo software aqui para gravar aqui com você, eu tô tendo uma experiência. E eu escolhi esse software porque ele é o mais fácil de usar para um cara leigo de edição de vídeo como eu. Então, assim, é uma experiência, o sucesso também vem. E depois você falou muito sobre os dados terem online, né? Como é que a gente consegue mensurar, né? Até um pouco, né, da parte touch a touch, né? Como você vai no presencial ali, mas você falou um pouco sobre os dados online e principalmente sobre a carreira de CS, né? Do quanto que isso dá um boom numa carreira que muitas pessoas às vezes não conhecem, Carolina. E é por isso que é bacana você trazer e com tanta propriedade, que você fala muito bem e trouxe ótimas informações aqui, porque é uma carreira que às vezes a pessoa não sabe que tem e não tá sabendo o quanto que ela pode ter match com isso, que é o que você falou, se gostar, né, de experiência, você contratou pessoas que não tinham, inclusive, experiência, mas gostavam de pessoas, e agora a gente foi para a parte, principalmente, que eu acho que você falou muito bacana, de automatizar processos. E além de automatizar processos, né, para os diferentes tipos de pessoas, você falou três coisas que eu anotei aqui. E uma que eu vou começar pelo final, que é como padronizar atendimento. Isso é uma das coisas que você deu o exemplo de carro, e eu vou te dar um exemplo da minha área, que eu lembrei você falando isso. Eu, quando eu entrei numa empresa, tinha duas pessoas lá que elas atendiam os pilotos. Vamos pensar assim, atendia o piloto, mostrava o dado para o piloto. Cada uma usava uma ferramenta. Então, assim, piloto que atendia com o cara era de um jeito, era de outro. Daí, na hora de fazer a conta do combustível, cada um tinha uma planilha diferente. E assim, eu falei, meu Deus. Então, assim, muito das coisas que nós, como equipe, fomos melhorando, né, foi justamente padronização. Hoje a gente utiliza a minha ferramenta. A gente, ainda você falando, eu tô fazendo até uma autocrítica. Porque assim, o cara que, por exemplo, discute comigo, talvez seja diferente do cara que discute com outro engenheiro ali. Mas existe um pouco ainda da pessoalidade, mas talvez a gente tenha que melhorar mais isso ainda. Talvez eu quero que um dia o piloto, ou quem quer que seja, não tenha nenhuma distinção do meu atendimento com o cara do lado. Embora exista a diferença de experiência, né? Eu tenho 15 anos de experiência, um cara trabalha comigo que tem 40 anos de experiência. Óbvio que vai ter isso aí, como tem outro cara que trabalha comigo que tem 1 ano de experiência. Então, assim, tem um pouco dessa diferença, mas quando a gente padroniza, a gente melhora muito a experiência de quem tá vindo com a gente, né? Isso é muito bacana você trazer, e até fiz uma autocrítica porque eu quero melhorar em relação a isso. E outra coisa que você falou, Carolina, e eu acho que isso é geral. Quando eu tava, e talvez outras pessoas pensem assim, quando eu tava implementando os softwares que eu fiz para a empresa, a maior dificuldade para mim, olha que são milhares de centenas de linhas de código, a maior dificuldade para mim foi cultural. Foi fazer as pessoas entenderem que o software não veio lá para deixar mais bonito a empresa, veio para automatizar processo, para fazer a gente trabalhar melhor, para fazer a gente trabalhar mais rápido, ir para casa mais cedo, descansar mais, melhorar todo mundo, melhorar a comunicação. Então, assim, é muito difícil.
Até hoje eu sofro com isso. O software eu sei resolver porque é um computador, né? É um negócio ali, o máximo eu tenho um déficit intelectual que eu vou repor estudando e eu resolvo. Mas quando é pessoa, quando é implementação, é difícil demais, né? E aí ter essas características, ter essa facilidade em comunicação com pessoas que talvez sejam características de alguém que queira trabalhar com CS, eu acho que é fundamental. E a última coisa que eu queria dizer é que também na parte de tecnologia, antes de dar para a gente finalizar, tem uma coisa muito bacana, Carolina, que eu tive até uns episódios aqui com o Rafael Bloomberg, ele é um cara genial de inteligente, né? E a gente teve 3 episódios aqui, um deles foi sobre segurança de dados. E ele é um cara, assim, irrastreável. O Google não acha ele. Ele mora em Londres, ele tem 3 redes na casa dele, cada uma rede especial, ele mesmo faz a rede, ele faz tudo. E ele é um cara muito do open source, que eu acho super bacana também, que são códigos abertos, onde você sabe como são tratados os dados. O que eu tô querendo dizer? Se você entrar no meu Google e pesquisar sobre podcast, vai dar uma pesquisa. Se eu entrar no seu Google, vai dar outra pesquisa. Porque o Google tem, né, um código preto ali no meio do caminho que ele faz personalização, que ele pega os seus dados, ele faz diversas coisas com os seus dados. E eu sei disso. Mas eu falo isso pra ele. Eu falo, Rafinha, eu tô tudo bem comigo em relação a isso. Porque eu realmente gosto, cara. Eu gosto de entrar lá no navegador, eu gosto de aparecer mais rápido que eu quero achar. Eu gosto de ter coisas. Eu gosto. Eu entendo que ele tá pegando meu dado, eu sei, e eu espero muito que não esteja fazendo coisa errada, apesar de que eu sei que pode ter riscos. Mas assim, tá tudo bem. Eu gosto de ter recomendação. Eu gosto, o cara não tem. Eu sei, mas o cara vai saber. Eu entendo. E acho que deve ter um grande. Eu acho que essa parte de LGPD que eu também já tratei aqui, ela é muito séria. Mas eu gosto, cara. Né? Então, assim, é uma coisa que pra mim ajuda. Pega um software open source, às vezes, de busca, e vê como você fica perdidinho. E assim, tudo bem. Eu tô falando só que são jeitos, às vezes, de se olhar e muito bacana, e eu adoro. Eu, pra mim, quanto mais fácil, melhor. Por isso que eu programo os caras falam, mas você usa o Windows, você não usa o Linux? Eu falo, eu odeio o Linux, porque é difícil, eu quero tranquilidade quando eu tô no computador. E isso tudo é só experiência e tudo que você disse aqui também. Então, Caroline, queria deixar um espaço para você, depois de toda essa sumarizada que eu dei, fiz os meus comentários, anotei coisa demais. Ó, eu faço cortes do episódio, eu já anotei 5 aqui, eu nem sei como é que eu vou fazer 5, porque geralmente eu faço 2. Mas você fala tantas coisas bacanas que é difícil eu não querer cortar, né, e colocar para distribuir. Não, mas foram vários aqui, não tem muitos. Então, ó, o espaço é seu. Deixa um recado final para os nossos clientes. Se você também quiser divulgar algum trabalho super bacana, eu vou deixar na descrição aqui. Se a gente quiser fazer mentoria com você, qualquer coisa que você tenha, porque você deu uma aula incrível aqui pra gente hoje, Caroline. Como você tem esse chamado para ensinar, eu também tenho. Demorei para descobrir, mas depois eu saí do corporativo em maio, eu fundei a Customer Future, que é uma empresa de consultoria para grandes empresas, e a gente tem uma metodologia que vai muito conectada ao que você falou aí no final. A metodologia ela é baseada em 3 pilares. O primeiro dele é pessoas, depois é processos e por último é tecnologia e dados. Porque a gente precisa de pessoas Sim. para poder fazer com que as coisas aconteçam. Os nossos clientes são pessoas e são pessoas que vão atender os nossos clientes. Além disso, sou mentora, estou com uma mentoria que estou lançando para mulheres exclusiva, chamada Mentoria Mulheres Brilhantes, onde quero ajudar outras mulheres a alcançar esse potencial aí, não só na carreira corporativa, mas também em suas empresas, através de estratégias baseadas em clientes. Hoje, se você tem uma empresa, se você trabalha com qualquer coisa, pode saber que o objetivo pelo qual você está fazendo alguma coisa é porque você tem um cliente para atender. Então, o cliente importa, ele tem que estar no centro da tua estratégia, ele tem que estar no centro do negócio. E a partir do momento que você começa a fazer isso de forma genuína, de que você queira entregar uma boa experiência para esse cliente, que você queira fazer com que ele atinja sucesso, o seu negócio vai prosperar de uma forma muito mais fácil e muito mais rápida. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu tô como a Carol Andreola. Eu costumo compartilhar conteúdo de uma forma descontraída, falando sobre as realidades do dia a dia. Já tenho aí mais de 80 mentorados para contar história e gosto muito de fazer essa parte de troca. Fiquei muito feliz com esse convite. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, você que está nos assistindo. Eu aprendi, eu sou o primeiro que aprendi, mas eu tenho certeza que os outros aprenderam também. E se você ainda não tem certeza sobre qual é a área que você vai seguir, saiba que na área de sucesso do cliente, principalmente,
Se você não é uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, mas você é uma pessoa que gosta de estratégia, você é uma pessoa que gosta de ter criatividade, desenhar processo, também tem espaço para você. Dentro da área de sucesso do cliente, a gente tem as pessoas que atendem os clientes, mas a gente também tem as pessoas que desenham a estratégia, tem a pessoa que é o CSOps, que é o que olha para os dados, para automação, que olha para a estratégia. E se você é da área de marketing e você acha que você tem esse viés para olhar para o cliente, de fato, de construir materiais, comunicações, Customer Marketing talvez seja o seu lugar. A área de CS não para de crescer. Eu sou uma pessoa que me realizei nessa área. Hoje eu saí do corporativo, mas eu te falo que, como empreendedora, saber sobre sucesso e experiência do cliente me colocou em um novo patamar. E se você colocar isso como prioridade na sua vida, seja como empreendedor, seja como um profissional liberal, se você é um médico, você tem que pensar na experiência do seu cliente, se você é um enfermeiro, se você enfim, seja qual for sua profissão, o próprio Fábio aí, ele tem clientes internos que ele precisa Sim. lidar. Então, estratégias de sucesso e experiência do cliente podem te ajudar a chegar no próximo patamar. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fábio, muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Muito obrigado, Caroline. Vou deixar todos os links, né, de tudo da mentoria, de todas as suas redes também aqui na descrição desse canal. Então não deixem de acompanhar e seguir a Caroline também para vocês se desenvolverem, talvez aí também trilharem uma carreira brilhante em carreira, né, em Customer Success, né, ou experiência do cliente, sucesso do cliente, como você quiser chamar, né. Tem pessoas que gostam do termo inglês ou não, né. Tem gente que deixa tudo em inglês hoje em dia, né, fica mais legal. Mas é de experiência do cliente e muito bacana. E gostaria de agradecer a todos vocês. Carolina, você vai pegar agora o meu agradecimento geral de último episódio, né, dessa quarta temporada e de tantos episódios aqui, são 140 episódios aqui juntos, né, de um projeto muito bacana que vai dar um tempo, porque agora eu estou começando o FT1 School, que é um outro projeto, né, de educação em motorsport e tecnologia. Vou deixar o link aqui para vocês também. E eu espero muito em breve voltar numa quinta temporada tão brilhante, com convidados maravilhosos, assim como foi a Caroline hoje. Então, muito obrigado a todos. Não vejo vocês na próxima semana, mas eu vou ver vocês em breve. Um grande abraço e até a próxima.